Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 19. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2019. Na semana passada eu trouxe para vocês os temas da questão do apoio russo, como é que estava o apoio russo à Venezuela, a chegada daqueles 2 aviões levando militares russos em Caracas e a questão também do segundo apagão, dando uma atualizada na situação da Venezuela. Falei também da visita do presidente chinês Xi Jinping à Itália e à Europa de uma maneira geral. O terceiro tópico que comentei foi a questão do reconhecimento da reivindicação de Israel em relação às colinas de Golã, tópico bastante importante. Falei também sobre a assinatura da Declaração de Santiago, né, a criação do ProSul em substituição à Unasul. E fechei um pouco atualizando a situação do Brexit lá no Reino Unido, saída do Reino Unido da União Europeia. Hoje eu vou manter a atualização da Venezuela como primeiro tópico. Trago apenas como novidade essa semana o Maduro. A impressão que tive é que essa semana ele ganhou um pouco de força e resolveu partir para o ataque. Talvez em função dos países que mais estão fazendo oposição à Venezuela, estão mais preocupados com outros aspectos, né? Os Estados Unidos com as questões, o Trump lá preocupado com as questões do muro, com as questões lá da fronteira com o México de uma maneira geral e outros itens, e um pouco mais aliviado no campo interno. Essa semana a pressão sobre a Venezuela parece ter dado um certo alívio, a Europa também com vários problemas, mesmo o Brasil também, visita do presidente Bolsonaro a Israel e também as questões da Previdência aqui no Brasil, tiraram um pouco o foco dos principais países que estão se opondo ao governo do Maduro. E aí o Maduro ganhou um pouco de, digamos assim, de mais impetuosidade e assinou um decreto expulsando alguns militares do país, especialmente 2 generais importantes. Um deles foi o chefe da inteligência no governo do Chaves, né? o general Carvajal, que era um elemento importante, e eu tinha a impressão de que esse apoio do Carvajal ao Guaidó pudesse dar algum resultado prático interessante, mas até o momento nada de muito especial. Afinal de contas, ele como chefe da inteligência deve saber muita coisa do governo, da época do governo do Chaves. Então, assim, o Maduro, além disso, também a proposta da Assembleia Constituinte de tirar a imunidade parlamentar do Guaidó, ou seja, abrindo a chance, digamos assim, do Guaidó ser preso a qualquer momento. Então foram os 2 movimentos que percebi essa semana na Venezuela, dando a impressão assim, de uma certa força para o governo Maduro, mas mantenho a minha análise de que, com a péssima situação econômica que a Venezuela vive, o Maduro não se sustenta no seu governo até o final do ano. Essa semana o Banco Mundial confirmou suas previsões de que o PIB da Venezuela no final desse ano, deve cair 60% em relação ao PIB de 2013. Isso é um número muito significativo, uma queda muito significativa. Então, assim, a única maneira que eu vejo do governo Maduro se sustentar é se a Rússia efetivamente investisse dinheiro na reconstrução do parque de refino, no parque de exploração de petróleo venezuelano. Esse é um dado importante que às vezes a mídia, de maneira geral, pouco lembra, que o parque petrolífero venezuelano está sucateado e, com isso, uma grande redução da extração de petróleo na Venezuela, que é a principal fonte de recursos da Venezuela. Então, a questão, mesmo com eventual aumento do preço do barril do petróleo, isso não é suficiente, porque a Venezuela está produzindo menos petróleo porque o seu parque industrial está sucateado. Então, a não ser que a Rússia, eu acredito que a China não vai fazer isso, mas talvez a Rússia possa eventualmente investir com equipamentos russos, mudando o parque de extração de petróleo lá na Venezuela. Aí poderia, se a curva de produção de petróleo venezuelana mudar em função de investimentos concretos russos no parque industrial venezuelano, aí sim
Pode ser que o governo do Maduro se sustente, ele tem forte apoio ainda dos militares. Lembrando que os militares, principalmente os de alta patente na Venezuela, recebem muitos subsídios do governo, com outras fontes de renda do governo, que os mantém protegendo o poder do Maduro. Então vamos aguardar, mas acredito que eu mantenho minha posição de que o governo da Venezuela, do Maduro, não se sustenta até o final do ano. O segundo tópico que eu trago para vocês, uma rápida passagem sobre a visita do presidente Bolsonaro a Israel. Já tinha comentado no Conexão da semana passada, foi quando ele estava indo para Israel. Fiz um comentário no último podcast das minhas perspectivas. O resultado final achei razoável, pelo menos ele não anunciou a mudança da Embaixada do Brasil para Jerusalém, que seria, na minha opinião, catastrófico. Anunciou a possível criação de um escritório comercial, foi uma forma paliativa, digamos assim, também para não anunciar nada. Vamos lembrar que Israel tem eleições essa semana, é um outro tópico que eu vou comentar mais a seguir. Ou seja, a visita de Bolsonaro a Israel foi importante para o Netanyahu, saiu em vários jornais lá israelenses, televisão, a cobertura da visita. Então, Bolsonaro tinha que anunciar alguma coisa, digamos assim. Mas lembrando que o ponto mais importante na minha avaliação da visita do presidente Bolsonaro, além dos acordos na área tecnológica, que obviamente são muito importantes, e aí cabe um parênteses, a gente tem que separar um pouquinho os governos, ou seja, o governo do presidente Bolsonaro, o governo do primeiro-ministro Netanyahu, com os estados, ou seja, Brasil e Israel. Israel, sem sombra de dúvidas, um dos países de alta tecnologia, muito importante no sistema internacional. Não podemos esquecer também da importância do lobby judaico no mundo todo. Tem muito dinheiro, que pode investir muito no Brasil ou não, né? Então, assim, boas relações do Brasil com Israel, Estado e Estado, são sempre muito bem-vindas. Com relação à questão de governo, apenas o senão que eu faço é que a visita ela foi mal programada, porque foi na véspera das eleições em Israel, e isso eu acho que não é um movimento adequado, porque, obviamente, o presidente Bolsonaro saiu em vários jornais e televisões ao lado do primeiro-ministro Netanyahu. Caso a oposição israelense vença as eleições, na minha avaliação, todo esse esforço diplomático cai um pouco por terra. Então, assim, pelo menos em termos de imagem, digamos assim. Então é só um ponto, mas acho que também cabe ressaltar que, em termos de política externa, o que eu mais gostei nessa viagem do presidente Bolsonaro a Israel foi o anúncio dele e também do ministro de Relações Exteriores de que o Brasil está aberto a negociações com todos os países, e também anunciou, mais de uma vez, a ida à China este ano. Eu acredito que isso ocorrerá em junho, após a reunião do G20, que vai ocorrer no Japão em junho. Eu já tinha comentado isso em outro podcast. O vice-presidente Mourão deve visitar a China ainda em maio, mas há sim uma possibilidade grande do presidente Bolsonaro visitar a China depois da reunião do G20 no Japão, que seria importantíssimo, considerando ser a China o nosso maior parceiro comercial. Ou seja, aquilo que eu já venho falando nos podcasts, o Brasil é um país grande demais para querer uma política de guerra fria, ou seja, ter que escolher um lado. Não existe lado hoje em dia no mundo. O Brasil tem que estar aberto a negociações e a trabalhar com todos os países. Então, gostei muito desse anúncio da visita do presidente Bolsonaro à China ainda este ano. O terceiro tópico que trago para vocês é a questão do Trump. O Trump teve um alívio interno depois dos resultados da investigação que estava sendo feita em relação a possível conhecimento dele naquela questão da Rússia apoiar as eleições do Trump a presidente em 2016 e, digamos assim, prejudicar a campanha dos democratas, da Hillary Clinton naquela época. Então, essa relativa, esse parecer favorável, digamos assim, de certa forma isentando o presidente Trump dessa questão, acho que foi positivo para ele, sem sombra de dúvida. A gente não pode esquecer que, no momento, a maior preocupação do presidente Trump é a reeleição dele ano que vem. As eleições americanas ocorrerão em novembro de 2020. Então, daqui para frente, vamos estar bastante atentos a esses movimentos do presidente Trump em termos de política externa, mas sempre olhando para a questão interna, ou seja, essa questão da reeleição dele em novembro de 2020, que é um ponto bastante importante. E aí, a minha impressão é de que o Trump entendeu
que para o seu público interno, o ponto mais importante na agenda externa que poderá atrair votos para ele internamente é a questão da fronteira com o México. Então nós vamos ver essa questão da fronteira do México, dos imigrantes vindos da América Central. Essa semana anunciou corte de recurso para 3 países da América Central, Guatemala, El Salvador e Honduras, recursos que os Estados Unidos tradicionalmente transferem para esses países, para tentar ajudar a economia desses países. E Trump fez algumas declarações voltando a insistir que a situação na fronteira com o México é uma situação catastrófica, etc., culpando governos anteriores. É lógico que a situação, na agenda do Trump, a guerra comercial com a China é um ponto importantíssimo, as negociações estão em andamento, porque, obviamente, a questão da economia é muito importante, ou seja, a economia americana se manter forte é o carro-chefe do Trump para a reeleição do Trump. Mas, em segundo plano, em termos de política externa, em termos de política econômica, sem sombra de dúvida, a questão da guerra comercial com a China é o ponto mais importante, está em negociação. Caso realmente cheguem a um acordo entre as duas partes, pode haver, inclusive, uma reunião para formalizar esse acordo, ou seja, um encontro entre o Trump e o Xi Jinping para formalizar esse acordo, que obviamente interessa as duas partes, interessa ao mundo como um todo, mas eu acho que o Trump vai focar muito nessa questão da fronteira, porque é uma situação que é mais fácil de percepção, principalmente do público do presidente Trump, ou seja, daquela parte do eleitorado americano que vota nele. O quarto tópico que trago, a questão das eleições na Ucrânia. Tivemos o primeiro turno da eleição para presidente na Ucrânia esse último domingo. Aquele outsider, né, aquele candidato que é um artista, um comediante, o Volodymyr Zelensky, teve 30% dos votos. O Petro Poroshenko, que é o atual presidente, teve 15% dos votos. Os dois vão a segundo turno, previsto para dia 21 de abril. Relembro que esse tópico das eleições na Ucrânia é de muito interesse para a Rússia, obviamente, pela proximidade, etc. Não acredito que a Ucrânia vai entrar para a União Europeia em função das suas dificuldades econômicas. Não creio que a União Europeia vá aceitar a entrada da Ucrânia. Em contrapartida, a OTAN até teria bastante interesse, ou seja, militarmente a Ucrânia seria importante para a OTAN, ou seja, a OTAN poderia posicionar bases mais próximas do território russo, já que a Rússia é considerada pela OTAN, de uma maneira geral, o seu grande inimigo. Mas aí eu coloco um dado que a gente não pode esquecer nessa análise, das relações pessoais entre o presidente Trump e o presidente Putin, que para mim estão claras, ou seja, há um relacionamento entre os dois presidentes, a parte do que os militares americanos acham, do que a diplomacia americana acha, de uma maneira geral, a mídia americana acha. Isso é um dado que a gente tem que ficar bastante atento. E vamos continuar acompanhando as eleições no segundo turno na Ucrânia, ocorrerão no dia 21 de abril. É um ponto bastante importante e vou voltar a falar nisso no próximo podcast. Outro dado também de eleição importante que aconteceu nesse último final de semana, eleições municipais na Turquia, um país muito importante, sempre falo da Turquia aqui no meu podcast. O partido do presidente Erdogan sofreu uma derrota razoável em várias cidades, as duas principais cidades do país, Istambul e Ankara. O partido do presidente Erdogan ficou abaixo da oposição. Esse é um dado importante. Relembro que o Erdogan antecipou as eleições presidenciais para junho do ano passado. Elas estavam previstas para dezembro deste ano, ele antecipou para junho do ano passado, muito provavelmente porque sabia que a sua popularidade ia cair em função da situação econômica da Turquia, que não anda muito bem, e o resultado acabou aparecendo agora nas eleições municipais. Então vamos continuar acompanhando. Turquia é um país importante, ele fica nessa balança, nesse jogo pendular em termos de política externa entre a Rússia e os Estados Unidos, mesmo sabendo que a Turquia faz parte da OTAN, mas desde o início o Erdogan, presidente da Turquia, faz esse jogo, uma hora camba um pouco para a OTAN, uma hora camba um pouco para a Rússia. Na segunda-feira está prevista a visita dele a Moscou para conversar com o presidente Putin e vamos acompanhar, que é um dado sem dúvida nenhuma importante. Destaque na parte de notícias militares dessa semana, assinatura do contrato aqui no Brasil para a construção dos novos navios escolta da Marinha do Brasil, 4 corvetas da classe Tamandaré, navios muito importantes para a esquadra brasileira. Lembrando que recebemos há pouco tempo o Atlântico, o nosso novo capitão, navio porta-helicóptero, muito importante também, mas uma esquadra equilibrada, uma marinha equilibrada precisa de navios no porte de corveta e fragata, que é o caso das classes Tamandaré, a princípio a construção de 4 navios
está prevista. E é importante a gente entender que o Brasil possui um espaço marítimo, só para vocês terem uma ideia, o espaço marítimo jurisdicional brasileiro, ou seja, que o Brasil tem alguma jurisdição, ele é equivalente a todo o território da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia juntos, só para vocês terem uma ideia em termos de tamanho desse mar que a gente tem e que a gente chama de Amazônia Azul, para mostrar para a nossa sociedade o quanto de espaço marítimo temos, com interesse na pesca, petróleo, minerais e outras coisas. A parte também de linhas de comunicação marítima, comércio exterior brasileiro, etc. Então essa foi a principal notícia, foi assinado na terça-feira, por ocasião da feira que está ocorrendo no Rio Centro, uma feira de segurança e defesa, lá área, uma feira bastante importante. Para a semana que vem, duas coisas que chamam a atenção. Eleições em Israel na terça-feira, dia 9 de abril, eleições para o parlamento, o primeiro-ministro Netanyahu querendo a sua reeleição. Ele está bastante pressionado, não temos certeza se o Netanyahu será reeleito, então é um ponto que temos que ter atenção. E outro ponto também importante, vai se iniciar as eleições parlamentares na Índia, a maior eleição do mundo, envolvendo cerca de 900 milhões de eleitores. As eleições na Índia são feitas em várias etapas, porque são eleições parlamentares. Formar o Congresso indiano, 583 deputados, e as eleições começam no dia 11 de abril, próxima semana, e vão até 19 de maio. Então nós só saberemos o partido que venceu para poder escolher o primeiro-ministro. O Narendra Modi, atual primeiro-ministro, quer, obviamente, ser reeleito. Vai depender dessas eleições parlamentares. Eleições bastante importantes, um país bastante importante, que eu sempre trago aqui para conversar com vocês no nosso podcast. Então, fechamos aqui o nosso podcast 19. Desejo a todos um bom final de semana. Lembrando que estamos no YouTube e também com página no Facebook. Uma boa semana. Voltamos a nos falar na próxima sexta-feira. Obrigado.